Olá, criançada, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui com nossa aula de Geografia. E hoje eu vou ensinar para vocês e mostrar para vocês a importância dos rios. Então, o conteúdo da nossa aula de hoje é tudo relacionado aos rios, certo? Mas, professora, de onde surgiu o rio? Como ocorre? Como nasce um rio? Quais são os rios que estão próximos às nossas regiões? Então, algo relacionado a isso, ou bem mais amplo do que isso, vocês vão estudar agora, tá certo? Então, pegue o material de vocês, o livro, o lápis, borracha em mãos e vamos assistir a nossa videoaula. Vamos lá? No nosso livro de Geografia, vocês irão abrir agora na página 194, certo? E vocês vão dar uma analisada, certo? Ou no livro ou na telinha do seu computador. Nós temos aí, observe aí que vocês estão vendo, né, a Terra, que ela é vista lá do espaço. Até parece um planeta água, né? Por quê, professora? Porque nós estamos presenciando aqui, vendo que a maioria, boa parte do nosso planeta é azul, certo? Então, ele poderia ter um nome de planeta água, mas então temos o nome de planeta Terra, certo? Então, verificamos que a maior quantidade de água existente no nosso planeta, ela se encontra nos oceanos e mares. Porém, né, por ter uma grande quantidade de água, essa água ela não pode ser consumida pelo ser humano. Por quê, professora? Porque essa água, ela se encontra, como eu falei, nos mares e oceanos. São águas salgadas, imprópria para consumo ser ingerido, né? Para a pessoa beber. Ela só pode ser o quê? Você vai à praia tomar um banho, para navegações, praticar esporte, para pescar, certo? Mas a maioria, a maior quantidade de água do nosso planeta se encontra nos oceanos e mares. E a menor parte de quantidade de água que podemos consumir, elas podemos encontrar em rios, lagos, lagoas ou até mesmo no subsolo, tá certo? Agora eu vou contar uma história para vocês. Um novo nome para o planeta azul. Foi o mar o grande desafio que incitou os navegadores do século XV a sair rumo ao desconhecido e descobrir novos continentes. É o mar que gera quase todo o oxigênio que respiramos e que rege as temperaturas da nossa maior parte do mundo. É também o mar que cobre 71% da superfície do planeta. Por que será, então, que o nosso planeta não se chama oceano em lugar de terra? A resposta é simples. Até poucos séculos atrás, nossa civilização não sabia quase nada sobre o mar. O horizonte conhecido era do terra firme, rodeado por aquele mundaréu de água que ninguém sabia onde acabava. Então essa é a história do nosso planeta, certo? Então, há muito tempo atrás, as pessoas sabiam que existia o oceano, mas não tinha ainda aquela ideia, o quanto era imenso o mar, o quanto era imenso os oceanos. Foi aí, com o passar do tempo, com o avanço das tecnologias, com a descoberta do homem com espaçonaves, certo? Com satélites, que eles começaram a tirar foto do nosso planeta visto de cima. E aí eles perceberam que a superfície da Terra, a Terra ela é um pouco menor do que a quantidade de água que tem o nosso planeta, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês detalhes de cada parte das águas que nós precisamos, que é encontrada no nosso planeta. Vamos lá descobrir? Nós encontramos água para o nosso consumo somente em rio, lagos e lagoas, certo? E o rio, o que é, professora? O rio é uma correnteza, né? É uma corrente de água natural que segue em direção ao mar, a um lago ou a outro rio. Sempre esse rio, gente, ele vai ter uma nascente e ele vai sempre correr de encontro com o mar ou com outros rios, certo? Então, o que é rio? É uma corrente natural
ele vai sempre ter esse percurso, né? Ele não vai ficar parado, o contrário de lago. Lago ele fica uma água parada, mas rio não, ele vai ficar sempre em corrente, ele é sempre renovado, porque até que a nascente não seque, certo? Só que tem pessoas que não cuidam do rio, que jogam resíduos no rio, que jogam lixo no rio, e aí esse rio passa a ficar poluído, que joga o esgoto das casas no rio, mas aquele rio, ele é desde sempre, ele vem de uma nascente e vem percorrendo até encontrar com o mar, tá certo? A outra ideia que vocês possam ter de água, onde a gente pode encontrar, é lago. É no lago que a gente encontra uma porção de água cercada de terra. Os lagos, eles são pequenos, né? Ele pode ser chamado também de lagoas. Verifique aqui essa figura desse lago, certo? Então, um lago, que é mais ou menos um lago? Lago é uma porção pequena de água, certo? Ele não corre, ele fica cercado por terra. Você verifica aqui, ó, ao redor dele tem terra, é como se ele fosse um poço profundo e ao redor dele tem terra. Então, lago é isso, ele fica cercado por terra, certo? E os lagos bem pequenos nós chamamos de lagoas. Lagos menores são chamados de lagoa. Aqui em Fortaleza nós temos a Lagoa da Parangaba, nós temos várias lagoas, certo? Tem a Lagoa do Siqueira, tem várias. Tem a lagoa que fica no José Valdo, tem a Lagoa do Modubim, tem a Lagoa Redonda, que também é chamada um bairro, lá também existe uma lagoa, certo? Tem vários bairros aqui em Fortaleza que tem presente naquele bairro lagoa, certo? O que é lagoa? É uma pequena quantidade de água parada, certo? Que ao redor tem terra, certo? Então vamos aqui o próximo. Olha aqui, ó. Lagoa são lagos pequenos. Acabei de citar para vocês. Então tá aqui, ó, uma lagoa, ó. Lagos pequenos, tá certo? Então esse aí é a ideia que nós temos de água aonde nós podemos retirar para consumir. Só que a água que chega à nossa casa não é a água tirada de lagoa ou de lago. Essa água é retirada do rio, certo? Então é o rio que ele vem abastecendo várias cidades do Nordeste. E aí até chegar à sua casa, esse rio ele passa por um local que ele vai ser tratado, vão tirar as impurezas da água, vão acrescentar minerais, certo? Vão acrescentar o cloreto para poder limpar aquela água, para poder ele abastecer um apartamento ou a casa naquela região, ok? E aí eu vou explicar um pouco mais de onde veio essa água. Eu vou mostrar para vocês agora as partes do rio, aonde ele nasce, né? Nós temos aqui, ó, as partes de um rio. A primeira parte do rio é a nascente. Gente, é muito importante a nascente. Então, tem vários locais que ele, digamos assim, ele cuida dessa nascente, certo? Então, aqui eu trouxe uma foto, ó. Vocês verificam aqui que a poça d'água bem pequenininha aqui. Essa aqui é a nascente do rio Tietê. É onde nasce o rio Tietê, o maior rio citado, né? Que fica na região de São Paulo. Olha só como a parte que ele é bem a natureza viva, você vê aí presente a natureza, não tem nada de poluição, ao contrário do rio atual. Quando você chega na cidade, o rio Tietê é poluído demais. Então aqui eu mostro umas partes, ó. A nascente, geralmente, ela vai nascer em serras, certo? Em serras, em montanhas, ela vai nascer numa extremidade mais alta. Então, nesse percurso, ele vai ter de encontro aqui o leito, que é uma parte que está mais centralizada do rio, certo? E aí, nesse rio, vai percorrendo porque ele vai encontrar com quem? Com o mar ou outros rios. E aqui você vê a margem do rio, né? A margem do rio. E aqui nós temos a foz. O que é isso, professor? A foz? A foz é exatamente o encontro dos rios ou o encontro do rio com o mar. É chamado de foz, tá certo? E então, a primeira parte que eu vou mostrar para vocês aqui, no qual eu estava mostrando, é a nascente. Nós temos esse exemplo de nascente de rio e também temos esse aqui, ó. Essa aqui também é uma nascente de um rio.
Veja que eles colocaram até um cano aqui, né? Esse cano aqui para que é? É exatamente porque a água ele percorre, gente, ele nasce nessa parede aqui de uma serra. Então, como ele não se alastra muito, eles colocaram um cano, mas você percebe que é bem pouquinha água, né? Até ele formar leito, ele alargar o rio, o caminho dele, o percurso dele é longo. Mas verifique que a água está pura. Se a pessoa puder fazer um teste dessa água, muitas vezes ela vai estar cristalizada, são águas cristalinas. Você percebe assim um percentual de água mineral muito grande, sem nenhuma poluição, sem nenhum micro-organismo, certo? Própria para o consumo do ser humano. Mas o percurso dele até chegar um tratamento da água, o percurso dele é longo. E aí vai caindo pessoas, vão pessoas morrendo afogadas, bichos caem, jogam lixo, é muita sujeira. Então, até chegar às nossas casas, esse percurso é longo. E até chegar na CAGES, certo? Lá é que eles vão fazer todo o tratamento da água até chegar à torneira da gente. Então, por isso tem muitas pessoas que preferem comprar água mineral, que vem direto da fonte, né? A pessoa que é dono de uma fonte de água mineral, ela tem a própria fabricação, e eles vão armazenar em garrafões de 5, 2, 1 litro, e ali vai acrescentar só alguns minerais para que não morra, né? Não crie micro-organismo, certo? Porque a água mineral, se ela ficar parada muito tempo, ela vai ficar ao redor da garrafa, vai criar lodo, e aquele lodo são micro-organismos. Então, para que a garrafa fique armazenada por um determinado tempo e não crie micro-organismo, os donos dessas fábricas de água, né, eles colocam minerais para consumir, para que esse consumo ele prolongue mais um pouco, ok? E aí eu vou mostrar a segunda parte de um rio, vamos lá? A segunda parte do rio é o leito. Eu mostrei que a nascente ele é pouquinha água, né? E o leito ele se expande, ele se espalha. Só que ele não vai deixar de ser rio, ele vai estar em águas correntes, ele é rio, ele corre, certo? Então temos aqui, ó, o primeiro exemplo de leito. Olha só a largura que esse rio já está, certo? A extensão dele. Tá vendo que como está diferente como a nascente, que era só um pouquinho de água. Aqui nós temos, ó, outro leito de rio, só que vista de uma visão aérea, certo? Fotos aéreas, imagens aéreas, retirada de cima para baixo. Mas a gente vê aqui, ó, o caminho dele. Já dá para perceber que houve uma mudança na estrutura da água. A água já não é tão limpa como estava na nascente. E aqui, por final, nós temos aí um novo rio. O rio Tietê, que eu citei lá no início, é praticamente parecido com esse, gente. Percebam que aqui tem máquinas, ó, tratores. Isso aqui já é fazendo a limpeza do rio. Por quê? Porque aqui já teve alguma quantidade em excesso de lixo, ou então muitas plantas aquáticas que ficam alojadas nesse rio. E aí eles têm que fazer a limpeza para que aconteça uma chuva forte, para que o rio não se espalhe, invadindo as residências próximas às margens desse rio, tá certo? Então essa aqui é a segunda parte, é o leito. E agora eu vou mostrar para vocês a terceira parte, que são as margens do rio, para você ter uma ideia o que é margem do rio. Vamos lá ver qual é? Então nós temos aqui a terceira parte, que são as margens do rio, certo? Verifique aqui através dessa imagem, ó. Nós estamos vendo esse espaço, que é exatamente onde as pessoas ficam para tomar banho e pescar, identificado como margem do rio. Nessa figura, é uma figura que retrata culturas antigas, onde as pessoas lavavam roupa, lavavam seus utensílios domésticos à margem do rio, certo? Então aqui nós temos outra margem, certo? A margem do rio Ipiranga. Foi exatamente aqui que nosso país ele foi descoberto, ou então ele deu-se liberdade, né, através das margens do rio Ipiranga. E a quarta e última etapa que nós podemos perceber no rio, certo, são as foz.
O que é foz, professora? As foz é onde há a distribuição desses rios. A distribuição tem a nascente, vem pelo leito, você percebe a margem do rio e aí ele vai se dividindo, certo? Para onde? Para ele se encontrar em uma foz. Ele vai se encontrar ou com outros rios ou ele vai se encontrar com o mar, certo? Então vamos ver aqui. Aqui nós temos, olha só, essa foz. O rio ele vem aqui e se encontra com a água do mar, certo? Então esse encontro dele aqui é conhecido como foz. Então nós estamos vendo aqui, ó, exemplo do rio, né? Vou citar aqui o Rio São Francisco. Ele vai, se encontra com os outros rios e ele vai bater lá no meio do mar, igual a música, certo? Outro rio que nós temos aqui, a gente percebe que a margem ela está bem habituada, né? Com bastante pessoas, casas aqui. Mas o rio ele vem percorrendo aqui, ó, vem percorrendo, vai, passa pelo leito e aí ele se encontra com o mar. Então esse encontro aqui é conhecido como foz, ok, gente? Então o que é que eu vou mostrar para vocês? Todo esse processo, né? Eu mostrei como nasce o rio, qual é o caminho dele, as 4 etapas desse rio e agora eu vou mostrar um pouco sobre o ciclo da água. Certo? Então esse rio, para ele ficar sempre renovando, ele precisa estar com uma fonte assim viva, certo? E muitas vezes essa fonte ela vai se renovando através do ciclo da água, que é o que acontece com a chuva, ela cai na terra, essa água, né, ela vai evaporando através do sol, levando novas nuvens formadas no céu, formando chuva, aí cai no solo e vai formando um ciclo da água. Vou mostrar para vocês através do nosso esquema. Então vamos observar agora o ciclo da água, certo? Olha só, ciclo da água. Percebam nas duas figuras que ele faz um monstruário de como seria esse ciclo. Eu coloquei aqui, ó, esse ciclo para você resumindo, ó. Chuva. A chuva ela cai aonde? Ela vem caindo no solo, que é a terra. Esse solo, essa água que corre no solo, eles vão parar nos rios. Esse rio ele vai parar no mar. E aí o que é que vai acontecer? O sol vai aplicar na água do mar o processo de evaporação, certo? E essa água vai evaporar e vai fazer o quê? Vai se formar novamente em nuvens de chuva. Vamos verificar aqui na figura. Olha só o que é que ele fala. A primeira figura é só para você ver ela sem estar acontecendo o ciclo da água. Mas você percebe que a água ela está armazenada aqui, ó, no rio. Vocês estão vendo? Então se formou aqui o rio. Ele vai desaguando, ó, vai descendo até se encontrar com o mar. E percebam aqui tem uma nuvem, ó. E gotinhas de água do mar vai subindo até a nuvem, certo? Essa nuvem, quando ela está carregada, ela vai, certo? E novamente ela jorra essa água em forma de chuva. Olha aqui a nova imagem, certo? Água do mar evaporou por causa do sol, teve a condensação que formou a nuvem e aqui formou a nuvem carregada com chuvas e a chuva jogou a água no solo. E o solo se fez rio e o rio foi correndo para o mar e aí vai novamente, ó, a setinha, ó, o ciclo da água, tá certo? E aí, professor, o que é que você vai mostrar para vocês? Eu vou mostrar para vocês agora os afluentes. O que é afluentes, professor? Vamos verificar agora o que seriam os afluentes? Vamos lá? Então, o afluente, gente, é exatamente algo que eu já tinha falado para vocês. Ele vai agora despejar as águas, certo? Em outro rio. Então, ele é chamado afluentes. É como se fosse a foz, né? Foz, ele não se encontra com o mar. Já os afluentes, não, são os rios que vai interligando com aquele rio central. Aquele rio que é mais forte, ele vai de encontro com outros rios, que é chamado afluentes, certo? Há também em nossa cidade outra espécie de rio. Como assim, professora? O riacho, certo? Há também o riacho, que em muitas cidades do interior tem riacho. Tem também, ó,
na cidade de Fortaleza o córrego, muitos córregos, né? Como eu falei no início da aula, esse córrego hoje em dia está mais com água do esgoto do que do próprio rio. E existe também o ribeiro, certo? Esse ribeiro já é um rio de extremidade assim com pouca água, certo? Mas ele não deixa de fazer parte do conjunto de rios, ele é um ribeiro. E aí, lendo aqui, eu posso dizer que também pode ser chamado de riacho, córrego ou ribeiros, quando são menores que um rio, certo? E agora eu vou mostrar para vocês um outro local onde a gente encontra água. Professora, a senhora está falando só de água? Isso. Todo tipo de água que nós encontramos no nosso planeta Terra, que deveria ser chamado de planeta água, né? Porque temos água em todo canto. E aí eu vou mostrar para vocês aonde encontramos outro local com água. Nós encontramos nas cascatas. Vocês já ouviram falar em cascata? Certo? Cascata é o que nós vamos ver. Quem é que não já tomou banho de cascata aqui? Tenta, quando passar essa pandemia novamente, puder tomar um banho de cascata, é maravilhoso. Uma água geladinha, relaxa assim a mente, certo? Então vamos lá, vou mostrar para vocês que não conhecem a cascata ou nunca tiveram assim o acesso à cascata. A professora vai mostrar para vocês uma cascata através de imagem. Vamos lá conhecer? Então eu trouxe várias imagens, certo, de cascata para vocês já lembrando se já foram para algum local com cascata ou se já viram imagem ou foto que relata sobre a cascata. Vamos lá verificar aqui. Então aqui nós temos essa cascata muito semelhante com a cascata de Ubajara, certo? E lá, só que lá é chamado bica, né? Mas não deixa de ser uma cascata porque lá tem uma queda de água quando o rio está muito forte por conta da quantidade de água da chuva, ela vai aumentar. Nós temos outra cascata aqui, certo? Muito bonita na natureza, né? Mas essa aqui no Ceará não tem, certo? Temos outra cascata aqui, essa daqui fica no estado de Amazonas, certo? Em Manaus, eu retirei de lá essa foto. É uma cascata também que dá para você ter uma ideia de como seria essa cascata. Nós temos aqui uma cascata de águas limpas, né? Tão azul, essa daí fica na região, gente, de Recife, certo? Tirei de lá. Diferente dessa outra aqui, ó, Foz do Iguaçu. Não sei se vocês já ouviram falar, são várias cascatas reunidas. Essa aí foi a parte mais baixa, certo? Que é bem próxima à margem, certo? E temos aqui em Bonito, Mato Grosso. Então, lá também tem vários rios, né, de águas límpidas e muito transparente. Chega a ver o fundo do rio, né? Então, lá é um ambiente totalmente protegido pelo a guarda florestal do espaço lá do Bonito, que fica em Mato Grosso do Sul. Então, uma nova cascata temos aí. Então, trouxe para vocês essas imagens de cascata para vocês aprenderem um pouco sobre isso, certo? Então, o que foi que nós estudamos hoje? Tudo relacionado a rio. Percebemos que nosso planeta Terra ele tem mais quantidade de água do que o próprio rio. Fora o oceano, né? O oceano, eles são imensos. Nós temos o Oceano Atlântico, Pacífico e outros, né? Há vários mares, ok? Então, o nosso planeta ele é coberto por água. Pena que essa quantidade de água que eu mostrei para vocês aqui, o percentual dela é bem menor do que a água do mar e dos oceanos, né? É um pouco menor. Então, vai chegar um tempo aí que nem todo canto vai ter essa água mineral ou potável, né? Devido à grande quantidade de habitantes no nosso planeta, certo? Então, vocês vão reforçar a nossa aula de hoje abrindo um livro de vocês, certo? Lá na plataforma está falando a página, vocês agora vão pegar essa página e vão responder de acordo com todo o nosso conteúdo estudado. Eu vou ficando aqui com vocês, certo? E até a próxima aula, deixando aquele beijo para vocês e um abraço bem apertado. E até a próxima.